Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das linguagens de programação. O foco da nossa videoaula de hoje vai ser a especificação de linguagens de programação. Efetivamente nós vamos nos valer de um método formal para definir a linguagem de programação que vai vir a ser trabalhada. Mas antes de mais nada é interessante que a gente trace um paralelo entre métodos formais e métodos informais. Logo, o formalismo ele está associado à especificação de uma estrutura rígida e de um conjunto de regras coeso, que visam dotar o método formal da capacidade de nortear a construção de algoritmos. Por sua vez, métodos informais denotam a inexistência das características associadas ao formalismo. Então, do ponto de vista de uma linguagem de programação, um exemplo de uma linguagem informal trata-se da linguagem natural. Associado aos métodos formais, nós temos a sintaxe e a semântica. Vocês já devem ter estudado esses conceitos quando trabalharam, por exemplo, a língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, nós fazemos a análise sintática e a análise semântica. Basicamente, a sintaxe está relacionada com a forma com que nós estruturamos os constituintes de uma linguagem de programação para a formação das sentenças. Por sua vez, a semântica está relacionada ao significado que nós vamos dar para esses componentes estruturados. Veremos agora alguns elementos relacionados com a sintaxe de uma linguagem de programação. Vamos dar início aos nossos estudos tratando do conjunto de caracteres. Eles são os constituintes mais simples de uma linguagem de programação. É a partir deles que todas as sentenças que, por sua vez, vão constituir os programas são construídas, seguindo-se regras da gramática da linguagem. Normalmente, esse conjunto de caracteres ele é constituído por caracteres alfabéticos, então tenho A, B, C e assim sucessivamente. Dígitos decimais, então 0, 1, 2 até o 9. E o conjunto variável de caracteres especiais. Por que um conjunto variável? Porque cada linguagem vai delimitar um conjunto específico de caracteres especiais que esta vai aceitar. Aqui eu quero só fazer uma ressalva. Os conceitos apresentados, que estão relacionados à especificação de linguagens de programação, eles baseiam-se em uma apostila sobre linguagem de programação que foi elaborada pelo professor Celso Rodrigues, da Fundação Universidade Federal de Rio Grande. Aqui eu quero deixar claro que essa homenagem eu faço, em memória, já que, infelizmente, o professor Celso Rodrigues já não se encontra mais entre nós. Mas eu tenho, por até obrigação, eu diria, em função de ser um professor, continuar, repercutindo os conhecimentos que me foram passados por ele no tocante a esta temática. Agora então vamos falar de identificadores. Estes são sequências de caracteres usadas para se dar nomes aos objetos do usuário, ou mesmo pré-definidos. Quais seriam estes? Por exemplo, variáveis, constantes, arquivos, tipos de dados e etc. Falando então de operadores. Operadores são símbolos especiais para certas operações, do tipo função. Vocês já devem ter trabalhado com certeza com operadores. Por exemplo, os operadores aritméticos, soma, subtração e etc. O fato é que, em geral, esses operadores recaem numa das seguintes classes. Os aritméticos, como eu já mencionei, então tem alguns exemplos ali. Operador de soma, subtração, multiplicação e divisão. Os relacionais, então eu tenho ali o maior que, menor que, igual a, menor ou igual a, maior ou igual a e diferente. Aqui eu destaco que eu vou me valer de alguns símbolos presentes no teclado para gerar alguns operadores. Então, nesse caso, eu estou utilizando a exclamação e o igual combinados para representar o meu operador relacional diferente. Tenho também os operadores lógicos. Então, eu tenho aqui, que dois e-comerciais combinados, em sequência, vão representar o meu i lógico. Dois pipes, normalmente eles se encontram, esse símbolo no teclado, junto com barra invertida. Então, dois pipes combinados vai representar o meu ou lógico. E a exclamação, o meu não. Então, aqui se justifica um pouco o porquê da utilização do exclamação igual para o diferente, Seria o não igual. Tá certo? E aqui eu tenho o nome em inglês para os operandos que foram mencionados. Então, and, or, not. Tenho também operadores não numéricos.
E aqui eu dou um exemplo. Então, na linguagem de programação C, nós temos o operador interrogação, ou também denominado por alguns autores, interrogação dois pontos. Não se preocupem que todos os conceitos que nós estamos vendo aqui vão ser trabalhados de forma adequada quando nós estivermos estudando a linguagem de programação C. Dando continuidade, então, vamos trabalhar agora o conceito de palavra-chave ou palavra reservada. Palavras-chave ou palavras reservadas são as partes fixas de uma construção sintática qualquer, na forma de sequência de caracteres. Elas não podem ser usadas como identificadores. Então, tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, if, else, for. Vamos falar agora então de delimitadores. Delimitadores são elementos usados para marcar o início ou fim de uma construção sintática. Eles podem ser palavras-chave, mas em geral são caracteres especiais. Vamos ver então alguns exemplos aqui. É um exemplo de um delimitador muito utilizado na linguagem de programação C. Ele vai se encontrar, por exemplo, no final das instruções. E eu tenho agora a abertura de chave. Por sua vez, nós temos as chaves sintáticas. Chaves sintáticas nada mais são do que pares de delimitadores conjugados, ou seja, um sempre aparece acompanhado do outro. Eles vão servir basicamente para facilitar o processo de análise sintática por parte do processador da linguagem, uma vez que eles marcam explicitamente o alcance de uma construção, diminuindo as possibilidades de ocorrência da ambiguidade no significado das sentenças que vão compor os programas. Consequentemente, essa mesma característica faz com que cada vez mais se reconheça, a influência positiva das chaves sintáticas na legibilidade dos programas. Exemplos, então, de chaves sintáticas. Na linguagem de programação C, nós temos ali a abertura e o fechamento de chaves. Em Pascal, na linguagem de programação Pascal, temos begin, end, repeat, until. Agora vamos à definição de expressões. Expressões são combinações de identificadores e operadores, especificando uma operação mais complexa. Estes admitem formas diversas de construção, conforme sejam os operadores. O importante é destacar que dois aspectos dos operadores vão influir no formato das expressões. Estes são aridade e o modo. Vamos agora definir os aspectos relacionados aos operadores que influem no formato das expressões. Então vamos começar pela definição de aridade. A aridade é o número de operandos ou argumentos de um operador. Vamos a alguns exemplos. Então primeiro eu tenho um exemplo ali do meu operador de soma, que tem aridade 2 e também é dito como um operador binário. Aqui o mesmo está sendo aplicado sobre os operandos A1 e A2. Aqui eu tenho um exemplo do meu operador de troca de sinal, que tem aridade 1, e também é dito como operador unário, sendo aplicado então aqui sobre a variável x. Vamos tratar agora da definição de modo, também denominado posição relativa. Os operadores podem estar num ou no outro modo, conforme sua posição em relação aos seus operandos. Tais modos são infixado, que é quando o operador se encontra entre os operandos, prefixado, que ocorre quando o operador se encontra antes dos operandos, e pós-fixado, que é quando o operador se encontra depois dos operandos. Vou mostrar agora alguns exemplos de expressões para vocês, e essas expressões vão ser representadas tanto no modo infixado, quanto prefixado, quanto pós-fixado. Então, na primeira coluna ali eu vou mostrar o modo, na segunda coluna eu vou representar a expressão 1 no respectivo modo, e na terceira coluna eu vou representar a expressão 2 também no respectivo modo. Então agora eu tenho a representação da expressão 1 e 2 no modo infixado. Então a minha expressão 1 no modo infixado fica A1 mais A2. A minha expressão 2 no modo infixado é representada por A mais B, entre parênteses, vezes C. Agora eu tenho a representação das minhas expressões no modo pré-fixado.
Então a expressão 1 no modo pré-fixado fica mais A1, A2, e a minha expressão 2 no modo pré-fixado fica vezes mais ABC. Agora eu tenho as minhas expressões representadas no modo pós-fixado. Então, no modo pós-fixado, a minha expressão 1 fica A1, A2 mais, e a minha expressão 2 no modo pós-fixado fica AB mais C vezes. Uma hipótese adicional é nós termos o operador dito intermixado. Neste caso, o operador ele é composto por mais de um símbolo, devendo se misturar aos operandos. Um exemplo disso é o operador interrogação dois pontos disponível na linguagem de programação C. Em um momento oportuno, quando estivermos estudando a linguagem de programação C, nós vamos revisitar este conceito e vamos ver o operador interrogação dois pontos sendo aplicado. Vamos agora para a definição de comandos. Comandos são combinações de expressões e palavras-chave. Essas palavras-chave vão representar operadores especiais que agem sobre o estado interno da máquina, modificando principalmente valores de variáveis. Os comandos eles são as construções mais centrais das linguagens de programação tradicionais, ou seja, imperativas. Aí, só lembrando que nós estudamos anteriormente alguns paradigmas de programação, porém o foco das nossas videoaulas relacionadas à disciplina de introdução à programação está relacionado às linguagens imperativas. Sua sintaxe, ou seja, a sintaxe dos comandos, ela influi na redigibilidade, ou seja, na capacidade de construir códigos-fontes, e na legibilidade da linguagem, ou seja, na capacidade de ler e compreender códigos-fontes construídos nessa linguagem. Vamos falar agora de declarações. Então, declarações são combinações de palavras-chave e identificadores. As declarações visam estabelecer conjuntos de informações necessárias para a execução do programa. Em outras palavras, elas produzem o que se denomina amarração ou associação entre as diversas entidades do programa, como, por exemplo, variáveis, constantes, funções, tipos e outros elementos. E seus atributos, entre estes, por exemplo, o nome, que vai ser representado por um identificador. Aqui eu deixo um exemplo de uma declaração na linguagem de programação C. Então eu tenho ali int x igual 0, ponto e vírgula. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou declarando a variável x do tipo primitivo inteiro e atribuindo o valor inicial 0 para essa variável. Nós temos aqui a presença de palavra-chave, identificador, operador, constante e delimitador. Efetivamente, eu estou reservando uma área de memória capaz de armazenar um valor do tipo primitivo inteiro, associando o identificador x a esta área de memória e iniciando essa área, ou inicializando essa área, com o valor 0. Vamos agora à definição de comentários. Comentários são trechos explicitamente marcados pelo programador para serem desconsiderados pelo processador da linguagem. Qual a finalidade, então, dos comentários? Comentários são importantes para a documentação dos programas. Então, quando eu construo programas, normalmente eles são extensos, tem uma grande quantidade de linhas de código, eu posso documentar esse meu programa inserindo no mesmo comentários que vão explicitar o que determinados trechos do meu programa vêm a executar. Aqui eu tenho, então, um exemplo de um comentário na linguagem de programação C. Então, tenho ali barra asterisco, espaço, observação, espaço, asterisco, barra. Primeiro, destacar que, em geral, os comentários são delimitados por chaves sintáticas. Então, aqui eu tenho um exemplo da chave sintática barra, asterisco, asterisco, barra. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Por que eu fiz a opção por finalizar a nossa videoaula de hoje com esse GIF que eu acabei de apresentar? Na verdade, eu quero desmistificar uma possível sensação que vocês tenham sentido no tocante ao fato de que eu joguei um monte de conceitos para vocês e vocês vão ter que se virar para compreender adequadamente esses conceitos. Na verdade, eu apresentei vários conceitos teóricos e eu vou revisitar no momento oportuno todos esses conceitos, aplicando os mesmos
sobre a linguagem de programação C, que vai vir a ser estudada na sequência de nossas videoaulas. Tá certo? Então, se você gostou da nossa videoaula de hoje, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se porventura você tiver alguma crítica, sugestão ou elogio, fique à vontade para externá-lo através dos comentários. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui e a gente se vê na próxima videoaula. Valeu, pessoal!